E o tema da nossa live de hoje é a fé que digo, é a fé que pratico. Quantos de nós falamos que a nossa fé é grande, que temos uma fé tremenda, mas tem um hino que diz assim: meu barco é pequeno e tão grande é o mar. Se seu barco for pequeno e ele for navegar em um grande mar, ele não vai sobreviver. Porque as ondas desse mar, ela vai afugentar, ela vai derrubar um barco. Então o melhor é que seja um navio. Mas para que seja um navio, você tem que também aprender a dirigir esse navio, a dar as coordenadas. Não digo você dirigir o navio, porque quem dirige todas as coisas é Deus. Mas ter a noção que o seu barco ou o seu navio é grande e ele está em um alto mar. Essa palavra de hoje é uma palavra abençoadora para cada um de nós. A fé que eu digo ter é a fé que eu pratico. Muitas vezes estamos aí falando da nossa enorme fé, mas basta acontecer uma pequena coisa. Basta que se levante uma onda no meio desse oceano para que temamos, para que venhamos pedir a Deus socorro. Também foi assim com os discípulos. Eles estavam no barco, confiantes, porque Jesus estava nele. Jesus dormiu. E quando começou a onda do mar bater nesse barco, eles começaram a clamar, a gritar: mestre, não vê que nós estamos perecendo? E o Senhor Jesus disse: homens de pouca fé. E não é verdade? Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da nossa fé? Ela ultrapassa todo entendimento. Ela ultrapassa o medo de se ver algo acontecendo. É bom que a nossa fé ela seja bem grande, né? Porque nós estamos nesta terra. E esta terra é cheia de percalços. Esta terra ela é dominada por todas as coisas ruins. E temos o nosso adversário que luta dia e noite para nos derrubar. Mas a sua fé, a fé que você tem, é que vai fazer com que você aplane todo o caminhar que você vai percorrer. Então vemos, amados do Senhor, que a fé é uma convicção daquilo que eu não vejo. Por que eu não vejo? Porque são sucessões de acontecimentos na nossa vida que vai acontecendo e que nós não vemos, mas sentimos. E podemos ter uma dimensão do problema que estamos atravessando. O autor do livro de Hebreus, a qual nós vamos falar hoje, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, não diz que a fé é acreditar. Muita gente fala, a fé é acreditar. É muito superior a isso. Na Bíblia encontramos essa palavra diversas vezes, amado do Senhor. E em praticamente todo o livro de Hebreus. Pela fé, Abraão foi colocado à prova. Ou você pensa que o Senhor não nos coloca à prova? E pode enganar um todo-poderoso Deus. Nós somos colocados à prova para mostrar se realmente a nossa fé está firmada no Senhor. Ela está nos caminhos de Deus. Vemos que pela fé, quando Abraão foi colocado à prova, ele ofereceu a Deus Isaque como sacrifício. Embora Deus tivesse dito: por meio de Isaque e sua descendência será considerada. Então devemos andar por fé e não pela aparência. O que é andar? É proceder, é agir e é portar-se por meio da fé. Então isso é andar. É procedimentos. É o nosso dia a dia, procedimentos nesta caminhada de fé. Sabemos também que quando Abraão foi colocado à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício, embora Deus tivesse dito que Isaque e sua descendência, a sua descendência que seria considerada. Então, amados do Senhor, vamos atentar bem para o tamanho da nossa fé. Convém que façamos essa medida de fé. Convém que atentemos
para a nossa fé, para que não venhamos esmorecer, para que não venhamos ser pegos de surpresa. Se estamos em alto mar, sabemos que quantos perigos tem o alto mar. Ondas gigantescas, animais que podem atravessar na nossa caminhada. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Como eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não vamos esquecer que a nossa fé ela será colocada em prova. Seremos provados pela nossa fé. Aí sim, quando provados, seremos aprovados por esta fé que dizemos seguir, que dizemos ter. A fé é proceder, como eu já disse, agir e portar-se por meio dessa fé. Como que eu posso dizer que eu tenho fé se eu não sigo essa fé? Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de que não vemos. Foi por meio dela que os antigos receberam o testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E não foi assim mesmo? Deus formou o universo pela palavra. Como diz lá no livro de Gênesis, no primeiro dia, Deus disse o quê? Viu que a terra era sem forma e vazia. E Deus começou a dizer, haja luz! E houve luz, porque era tudo no escuro, sem forma, vazia. E assim, por meio da palavra do Senhor, o Senhor foi formando a terra. E por último, Ele criou o homem. E Ele viu que era muito bom. Deus amou esse dia quando Ele formou o homem. Quando Ele formou você e quando Ele me formou. Então, convenhamos que sejamos agradecidos a Deus por essa alegria dEle estar conosco, se agradando de nós. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Olha que bênção! Não experimentou a morte. Um dia desse eu estava imaginando, sei lá, meditando. Que coisa horrível, Senhor, morrer, ir para baixo da terra. Poxa, acabar, de repente meu fôlego de vida é tirado e eu não sou mais eu. Para onde eu vou? Pela fé eu sei que vamos para o céu, mas não sabemos ainda. Nós apenas temos a fé que diz que nós seremos salvos. Como será? É bom que estejamos atentos, vigilantes em cada tempo, em cada momento, sabendo que precisamos estar conforme a palavra de Deus. Não sabemos o dia nem a hora. E se chegar o dia e que você não estiver ali atento, você não estiver na palavra de Deus, como será? Como sucederá? É bom que estejamos com os olhos atentos, observando as nossas atitudes, observando as nossas atenções, praticando aquilo que Deus quer que venhamos a praticar. Não sendo ouvintes esquecidiços, mas sempre meditando no que diz a palavra de Deus, para que possamos seguir atentos conforme Deus quer. Para isso, temos que andar não num barquinho, porque como diz o hino, né? Meu barco é pequeno e quão grande é o mar. Mas ele diz também, Jesus, segura minhas mãos. Temos que pedir a Deus a cada dia de nossas vidas que Ele nos segure em nossas mãos, para que não venhamos a ser tentados, para que não venhamos a praticar atos indignos diante de Deus. Temos que estar atentos à nossa fé. Temos que estar atentos a essa caminhada que a cada dia nos leva mais próximos de Deus. Isso que é bom que estejamos sempre lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a bússola. Se você está num barquinho, se a sua fé é o tamanho de um barquinho, precisa dessa bússola, precisa dessa direção, a direção da palavra de Deus, para que a cada momento você siga firme, para que a cada momento você veja como está a sua estrutura, como está o seu caminhar. Precisamos estar atentos, porque o barco é pequeno
ele pode naufragar. Mas se você tem uma fé grande, se você tem uma fé conforme diz a palavra de Deus, mesmo que o mar seja grande, mesmo que ondas e ondas enormes venham abater sobre sua vida, você vai estar seguro na mão de Deus e continua indo. É importante você estar seguro na mão de Deus. Tem um hino que diz assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Nós temos que estar seguros na mão de Deus, pois ela é que vai te levar nesse oceano, desse viver que vivemos. Precisamos estar atentos em nossas vidas. Precisamos estar meditando nessa palavra de Deus a cada dia e olhando para ver se estamos prosseguindo para o alvo ou se não estamos sendo levados por correntezas que podem abater as nossas vidas. A fé, ela é muito importante, mas não é uma fé qualquer. Não é uma fé que eu digo somente que eu creio. Eu tenho que provar que eu tenho essa fé e que eu creio nela. Então vemos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então temos que ter a certeza que estamos sendo dirigidos por esta bússola, que em momento algum ela vai nos faltar. Mas para isso, amados do Senhor, temos que fazer conforme disse Josué na sua palavra. Medita nesta palavra dia e noite, para que tu faças cumprir o que nela está escrito. Precisamos meditar nesta palavra dia e noite. Não deixe que esta palavra passe desapercebido da sua vida, da sua caminhada. Necessário é que você continue caminhando com ela como uma bússola. Vemos que a palavra de Deus é bússola para as nossas vidas. Precisamos estar seguros nela. Precisamos saber que é ela que nos dirige. Eu não posso achar que eu dirijo minha vida. Eu tenho que ter certeza que Deus está comigo, dando-me a direção a cada momento de minha vida. A palavra de Deus diz que a fé é uma convicção de fatos que não vemos. O autor de Hebreus não diz que a fé é acreditar. Na Bíblia encontraremos nessa palavra diversas vezes e em praticamente todo o livro. Quando Abraão foi colocado à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque e sua descendência será considerada. Devemos proceder, agir e portar-se mediante a fé. A fé que vem da palavra de Deus, oriunda da palavra de Deus, porque ela é nossa bússola. É essa fé que vai nos mostrar se estamos certos ou errados. É esta fé que vai nos dizer como proceder. Para isso precisamos da palavra de Deus. Não deixe que em momento algum você venha duvidar, mas você esteja sempre apto para observar, para ver se você está seguindo mesmo esta palavra de Deus. A fé de Abraão foi uma fé tremenda. E outra coisa, amados do Senhor, quando Deus nos coloca à prova, não pense você que a sua fé não será colocada à prova. Você viu como Deus provou a fé de Abraão? Ele prometeu que ia dar a Abraão um filho, deu Isaque. Em determinado tempo, Deus pediu Isaque. Poxa, mas Isaque não foi promessa tua? Ele não falou isso. Isaque não foi promessa tua? Como agora tu vai me tirar? Mas ele, por ter uma fé arraigada, não deixou que esse pensamento tomasse conta da sua mente, porque realmente, se tivesse pensado assim, iria derrubá-lo. Ele iria cair na sua fé. Ele iria até duvidar. Ué, quem está falando comigo? Ou quem falou comigo que iria me dar um filho? Não vamos seguir essa caminhada por vista. Não vamos seguir essa caminhada pelo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, ou aquilo que eu acho que é. Vamos usar a palavra de Deus, a Bíblia, como a nossa bússola. É ela que nos dirige.
Porque se nós temos essa palavra arraigada dentro de nosso coração e na nossa mente, por mais que venha dúvidas, eu não vou me deixar levar, porque logo a palavra vem à minha mente me dando a direção correta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter fé. E uma fé que agrade ao Senhor. Uma fé não olha para os impossíveis, mas olha para Deus que prometeu. Temos que estar o tempo todo com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, para que possamos seguir a cada caminhada. Precisamos desta palavra de Deus. Precisamos caminhar. Temos que ter a disposição de nos humilhar perante Deus, sabendo que Deus, Ele é o galardoador de nossa fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé não é vista, não é palpável. A fé não olho, porque aí não seria a fé. A fé é pelo que eu creio em Deus. Ela está baseada na palavra de Deus. Se Ele diz que é. E se a minha mente está querendo tirar essa certeza, eu tiro a minha mente e coloco a palavra de Deus me direcionando. Senão você vai afundar o seu barco ou o seu navio. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Como eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? E nem posso dizer que é fé, porque não é fé. Precisamos estar diante do Senhor, arraigados, firmados, em todo momento ali, sabendo que somos colocados à prova. E se algo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E você não teme ou não duvide, mas você logo traga à sua mente: mas Deus assim falou. Esta é a fé. Você combate com a palavra de Deus, mas Deus assim falou. Isso e isso. E assim eu creio, mesmo que diante da minha visão eu não esteja vendo, mas porque eu vou ver. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, mas Jesus segura minhas mãos. Ele é o meu piloto e tudo vai bem. Deixe Deus dirigir o seu barco ou o seu navio, porque Ele que é o piloto. Deixe ser guiado por Deus. Deixe ser dirigido por Deus a cada momento de sua vida, para que você possa navegar em alto mar, mesmo que esteja num barco pequeno, mesmo que esteja num navio, num transatlântico. Deus é que vai guiar. É Ele que dirige sua vida. É Ele que pilota essa embarcação. E você, relaxe, creia, descanse no Senhor. Deixa Deus dirigir os seus passos. Mesmo que você olhe os seus passos e veja que eles estão meio intrépido ou fraco, mas quando você crê, tudo será possível para você. Que a palavra de Deus, ela possa de modo sobrenatural guiar a sua vida, a cada dia da sua vida. Creia que Deus está no controle, creia que Deus está na direção e não deixe que as dúvidas, as coisas erradas, os pensamentos dirija a sua vida. Ao contrário, Deus, Ele está com você. Não deixe que a dúvida passe a dominar a sua vida.